Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, psicanalista em formação e nômade, fiel como os pássaros migratórios, além de youtuber. Muito boa noite, muito boa noite, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui dia 27 de julho de 2022. Eu estou fazendo uma série de lives do Vassoler Responde, compilando perguntas que vocês vêm me fazendo há bastante tempo, né? Vassoler, para que time você torce? Eu sou corintiano. Vassoler, você é marxista? Respondi ontem, não sou marxista. Expliquei isso no Vassoler Responde de ontem, ao qual vocês podem assistir aqui na playlist Vassoler Responde, da qual faz parte este vídeo aqui. Vassoler, você sente saudade do Brasil? Sinto. Vassoler, há quanto tempo você está em Portugal? Estou há 1 ano e meio. São muitas perguntas. Vassoler, por que você foi estudar o Dostoiévski? Em parte eu respondi, né? Respondi em boa parte, falando por que eu fui estudar ciências sociais e literatura russa. E uma outra pergunta que é muito feita, muito recorrentemente feita para mim, aqui no canal do YouTube é: Vassoler, você é socialista? Você é liberal? Você é social-democrata? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Então, eu quero me posicionar politicamente nesse Vassoler Responde de hoje. E é sobre isso que eu vou falar. E aí eu vou pedindo para vocês darem aqui um like no vídeo. Quero pedir para o pessoal que está no Facebook, professor Flávio Ricardo Vassoler, pessoal que está no Instagram, que vocês venham aqui para o meu YouTube, prestigiem o canal do YouTube. Quero pedir para vocês darem o like aqui inicial nesse vídeo, tá? Para que vocês disseminem o vídeo. O canal está crescendo. Nós vamos comemorar nesse final de semana 2 anos desse meu canal do YouTube. Quero pedir para o pessoal que já está aqui colocar a cidade. Olha aqui, ó. Minha querida Maria Nilza Serf, uma querida amiga e aluna, que está aqui falando de Nazaré Paulista. Coloquem a cidade, gente. Coloquem a cidade de vocês para eu dar uma moral aqui para todo mundo na cidade de vocês. Então, o povo quer saber. O pessoal vem me perguntando aí faz tempo, desde que eu fundei o canal. O pessoal quer que eu me posicione politicamente. E antes de eu me posicionar politicamente, olha lá, aqui temos o Roque Maciel, de Osasco, na cidade de São Paulo, o Elcio, que é meu aluno do Recife, deixa eu ver quem mais aqui. O Júlio César Godoy também é de Osasco, na cidade de São Paulo, perto da cidade de São Paulo. O Adeilson, de Belém do Pará, olha que maravilha, Belém do Pará. Deixa eu ver aqui, ó, o Ser Filosofia, de Videira, Santa Catarina, mas mora em Chapecó, é isso aí. O Jonathan, de Florianópolis, mais um representante aqui do estado de Santa Catarina. Aqui, ó, o Gasobral, de São Paulo, cidade que deveria se chamar Corinthians, né, de onde eu morava também. Pedro Máximo, de Manaus. Aí nós temos também aqui a Márcia, querida Márcia, minha aluna e minha amiga de Guarulhos. A nossa queridíssima também, Lúcia Maria, de Cuiabá. Vamos colocando aí, gente. Vamos colocando. A Gláucia está aqui, ó. A Helena de Manaus, a Gláucia do Rio de Janeiro no Instagram. A Marli de Salvador, olha que maravilha. Salvador, nossa querida Bahia de Todos os Santos, nosso querido estado da Bahia. Então vocês estão vendo aí que tem pessoas do Brasil inteiro. Vamos lá, gente. Para eu falar, né, como eu me posiciono politicamente, eu vou me remontar à formação da minha consciência política. Eu cresci, já falei isso muitas vezes, aliás, muitas pessoas, né, acompanhando o meu trabalho já faz tempo, sabem como eu me posiciono politicamente. Foram aqui e ali, né, buscando uma parte aqui, uma parte ali, e foram formando essa visão. Mas agora vai ter um vídeo exclusivo aqui do meu canal do YouTube. Vocês vêm dando muita audiência aqui para os vídeos, muita gente assistindo
ao canal. O canal tem crescido bastante, tanto em termos de seguidores e seguidoras, quanto em volume de audiência. Muito obrigado. Mas vamos lá, vamos sistematizar isso aqui nesse Vassoleia Responde. Como é que eu descobri algumas coisas politicamente na vida? Tá? Como é que eu foi estudando? Foi pelos livros primeiro? E eu vou dizer para vocês que não. Eu sou filho. Se a gente for pensar na estrutura de classes da sociedade brasileira, isso vai explicar bastante a minha forma de ver o mundo e a minha forma de estar no mundo para vocês. Por isso que eu vou fazer essa retomada da minha vida, para vocês entenderem como isso é importante para eu me situar. Eu sou filho de o meu pai João. Infelizmente, todos os meus ancestrais já faleceram, e depois de amanhã vai fazer 20 anos que meu pai Tadeu faleceu. Eu vou fazer uma homenagem para ele aqui no canal. Falei para minha irmã Larissa que não vou fazer uma homenagem para meu pai Tadeu. Mas já eu vou contar para vocês. O meu pai João Olavo e a minha mãe Marineuza são então os meus progenitores. O meu pai João Olavo, vamos colocá-lo aí na classe média da cidade de Santos, onde ele nasceu, e estudou medicina. Ou seja, no Brasil, em que a maior parte da população hoje em dia está com dificuldade para comer e mal tem acesso ao ensino superior, depois de tudo que foi feito, do descalabro que se fez no Brasil depois do golpe parlamentar de 2016, o meu pai foi uma pessoa privilegiada, que pôde estudar, pôde fazer universidade. Eu nunca morei na mesma casa em que o meu pai, João Olavo, morou. Eu nasci em Ribeirão Pires, que é uma cidade nas imediações de São Paulo. Para quem conhece São Bernardo do Campo, onde eu fui morar depois, onde cidade que eu considero a minha verdadeira cidade natal, não nada contra Ribeirão Pires, é que eu só fiquei um aninho em Ribeirão Pires. Meu pai e minha mãe se separaram. A minha mãe, por sua vez, diferentemente do meu pai, que teve oportunidade de estudar, a minha mãe tinha uma origem muito pobre, muito humilde, de ascendência de imigrantes pobres italianos que trabalhavam na roça, portanto, camponeses, boias frias. A minha avó Antônia, meu avô Ricardo, que infelizmente eu não cheguei a conhecer, minha avó Antônia morou conosco até falecer em 96. Eram pessoas muito pobres, trabalhavam na roça. Minha mãe, desde pequenininha, trabalhou na roça, depois saiu da roça para ir para a cidade. Uma história de muito sacrifício. Quando a minha mãe se separou do meu pai João Olavo, minha mãe Marineuza, minha mãe foi morar em São Bernardo do Campo, minha avó também. E por que, né, eles emigraram para aquela região? Porque em meados do século XX, o ABC Paulista se tornou um polo de multinacionais do setor automobilístico, né? E havia, tanto nas empresas, nas montadoras, quanto nas empresas subsidiárias, uma série de empregos ali no ABC Paulista. Foram para São Bernardo. O meu pai Tadeu, que a sociedade diria, olha, o seu padrasto, eu não consigo falar que o meu pai Tadeu foi o meu padrasto, é o meu padrasto. Eu acredito que todos eles aí estejam ainda vivos, não estão aqui conosco, essa é a minha espiritualidade, mas que um dia possa haver aí o reencontro. Isso é uma história sobre a qual eu falo para vocês em outro vídeo. Mas, de qualquer maneira, o meu pai Tadeu me criou desde um aninho, é o segundo marido da minha mãe. Então, como eu sempre o chamei de pai, quando a minha mãe foi explicar o conceito de família para mim, de maternidade e paternidade, eu já tive digamos, um primeiro vislumbre de uma consciência expandida, porque família, para mim, não foi apresentada como algo que aqui tradicionalmente, aqui tradicionalmente família é associado. Então, eu acho que um primeiro vislumbre de alteridade, de percepção, de um aspecto expandido de realidade, veio com essa dimensão de que eu tinha dois pais, que eu nunca chamei o meu pai Tadeu senão de pai. É uma pessoa muito amada por mim. O meu pai Tadeu, como a minha mãe, foi um retirante. Ele saiu do norte do Paraná, também era muito pobre, também trabalhava na roça, cidade de Joaquim Távora, no norte do Paraná, e foi parar lá em São Bernardo, foi trabalhar em São Bernardo. Então eu morei num bairro operário em São Bernardo do Campo,
Eu convivi com pessoas que eram filhos e filhas de operários, meus amigos do bairro, que a gente chamava Vila, morava no bairro dos Casa. Quem conhece São Bernardo fica perto, o bairro dos Casa fica perto ali do Demarque, perto da Vila Jerusalém, que a gente chamava de Jerusa. Era ali que eu morava. E o meu pai, João, sempre se preocupou em pagar escolas para mim. Então eu convivia em dois mundos, em dois Brasis, que geralmente não tem contato, a não ser por meio de relações profissionais assimétricas. Quando trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, do bairro dos Casos, do bairro operário onde eu vivia, eram contratados para trabalhar numa empresa ou para prestar um serviço na casa da pessoa, mas eu transitei por esses universos que começaram a se tornar mais plásticos e móveis com os governos progressistas que houve no Brasil. Por ter transitado entre esses universos, eu despertei para algumas perguntas que geralmente as pessoas do bairro dos Casa e as pessoas da escola, das escolas particulares onde eu estudava, não faziam. As pessoas, como o Brasil é um país de muita decantação de desigualdade, infelizmente, tragicamente, as pessoas naturalizam suas respectivas posições. Seja para ter o horizonte de expectativas embotado quando se é mais pobre, seja para achar que o mundo está lá para servir quando você é de classe média alta, quando você é rico e assim por diante, né? E eu me perguntava, por que o pessoal do bairro não pode estudar na minha escola? Eu me lembro de perguntar isso muito rapidamente para minha mãe e para o meu pai. O meu pai, João, era um homem muito realista, tinha uma percepção muito realista, às vezes dura da vida. Bom, a vida é duríssima mesmo, esse tipo de sociedade aí é trágico. E ele cedo começou a me explicar. E eu me lembro de fazer essas perguntas. Por exemplo, eu me lembro de compartilhar as coisas que estudava na escola, e a partir de determinado momento, o pessoal que estava lá em escolas mais difíceis, mais complicadas, já não estavam mais tendo aquele tipo de matéria na escola. Eu me lembro de os meus vizinhos do bairro começarem a trabalhar cedo, como os meus pais haviam começado a trabalhar muito cedo, e eu jamais vi alguém da minha escola particular começando a trabalhar cedo. Na verdade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar só no fim da faculdade, que me deu a oportunidade de estudar o tempo inteiro. Então, eu fui percebendo como eu vivia num interstício entre classes sociais. Eu tinha a oportunidade de estudar, eu tinha a oportunidade, morava numa casa, uma casa de trabalhadores, numa rua do bairro dos Casas, com casas geminadas, que era o costume lá para bairro de trabalhadores, só que eu tinha o meu quarto, eu podia estudar, eu podia ter a privacidade, os meus pais não demandavam que nós trabalhássemos, dava a oportunidade, era uma vida difícil, nunca sobrava nada, graças a Deus também não faltava nada, era assim, apertadíssimo, mas dava para tocar a vida ali com simplicidade. E eu também, na minha casa, meu pai, minha mãe, minha avó e minha irmã Larissa, minha avó Antônia, minha mãe Marineusa, meu pai Tadeu e eu, como nunca tinha nada disso, nunca sobrava nada, não faltava, nunca passamos dificuldade como os meus pais passaram, não tinha uma coisa, eu não cresci, claro que eu via televisão, claro que lá na escola era um ambiente diferente, mas dentro da minha casa, com as pessoas que mais importavam, a quem eu mais amava, eu não me lembro, em nenhum momento, de meu pai e minha mãe exaltarem pessoas porque as pessoas eram ricas, ou porque as pessoas tinham o carro X ou a casa Y. Eram pessoas, meu pai e minha mãe, bastante reconciliados com aquilo que haviam conseguido de muita simplicidade, uma casinha, um carro, né? Conseguiram com os direitos trabalhistas, né? Angariados com luta de 2 séculos da classe trabalhadora para conseguir os direitos trabalhistas que o turbocapitalismo neoliberal está destruindo agora, eles conseguiram comprar casinha. Quantos trabalhadores e trabalhadoras? Tem financiamento na Caixa, aí você pega PIS/PASEP, Fundo de Garantia, 13º, e vai pagando as prestações. Eu me lembro, um dos momentos, eu não entendi o que estava acontecendo.
Naquele momento eu não entendi. Hoje, quando eu lembro disso, eu me seguro para não chorar. Porque é um dos momentos mais emocionantes da minha família. Eu me seguro mesmo. Ainda vai 20 anos que meu pai faleceu, depois de amanhã eu me seguro mesmo. Eu estava na sala, eu acho que eu estava vendo He-Man, o desenho que passava no show da Xuxa, eu gostava do He-Man. Aí, de repente, eu comecei a ouvir uns ruídos na cozinha. E não sei quem conhece casa da classe trabalhadora, sabe que a sala é coligada à cozinha, né? Não tem, tinha só uma parede de divisória, mas não tem sala de estar. A cozinha é o mesmo lugar onde você janta e almoça. Não tem possibilidade de você ter vários ambientes separados, né? E eu comecei a ouvir uns ruídos na cozinha, minha irmã e eu. A Laricinha, então Laricinha e o Flavinho estávamos assistindo a um desenho, isso no fim da década de 80. Nossa, minha irmã nasceu em 84, era uma criancinha mesmo, tinha 5, 6 anos de idade. E a gente foi para a cozinha ver o que estava acontecendo. E aí eu lembro que a minha mãe, o meu pai e a minha avó estavam abraçados e estavam chorando. E eu falei, eu fiquei, não sei, eu era criança, acho que eu comecei a chorar, não sei se eu tinha medo que alguma coisa de mal estava acontecendo para eles, mas não estava entendendo nada. Eu me lembro disso. Eu não estava entendendo nada. Eu perguntei o que que foi. Aí eu lembro que o meu pai, ele estava muito emocionado. E meu pai engasgou para falar, mas ele ficava mostrando um boleto. Era a última prestação da casa. Então, quando falam de CLT, quando falam que CLT pesa para o país, eu falo, deve pesar mesmo, deve pesar para quem quer concentrar renda, para quem não tem empatia, alteridade, para as pessoas que precisam comprar uma casa própria para sair do aluguel, para as pessoas que querem ter o básico na vida. Então, eu nunca vou me esquecer desse dia. Então, eu fui aprender sociologia, eu fui aprender política, eu fui aprender antropologia, eu fui aprender alteridade, caminhando por esses locais, podendo estudar. Por exemplo, meu pai era muito bom com tudo na casa. Pintava, fazia serviço de pedreiro, fazia serviço de eletricista, de marceneiro. Aí uma vez eu estava já terminando o ensino médio e meu pai foi trocar a resistência do chuveiro. E eu fui explicar para ele por que que tinha dado curto-circuito. Eu gostava de física elétrica, eu me lembro, eu gostava de física. Aí eu fui explicar para o meu pai. Meu pai estudou até a 7ª série, gente. Minha mãe até que chegou a entrar na universidade e não terminou o curso. Então, mas ambos com uma trajetória de estudos muito acidentada. E o meu pai ficou orgulhoso, ficou feliz que eu estava sabendo ali, que eu podia falar e quis me ensinar a fazer isso. Então, quando tinha reunião, quando tinha decisão sobre indicativo de greve, eu lembro de ter churrasco na garagem de casa e o pessoal sindicalizado comendo uma picanha, comendo uma asa de frango ali, conversando. E eles faziam discussões políticas, faziam uma semi-assembleia, o pessoal votava, o pessoal via as posições. Aí eu ouvia palavras como pelego, eu ouvia as palavras como burguesia, eu ouvia palavras como sindicato, eu não sabia o que era. Mas eu mal sabia que eu estava transitando pela luta de classes brasileira. Então, isso é muito forte para mim, isso está imantado de afeto. No meu imaginário, isso não está descolado da minha experiência. Quando eu comecei a entender, aí sim, sistematizar a política, entender, fazer diagnóstico do tempo presente, a partir do conhecimento histórico, entender que a política é um jogo de interesses, de classes sociais, de grupos que conseguem exercer pressão junto ao centro de poder da sociedade, aí eu comecei a entender por que que eu pude estudar e meus vizinhos e vizinhas não puderam, por que que meus colegas, minhas colegas de escola puderam estudar, demoraram mais a trabalhar. Vejam, no bairro onde eu morava, é uma coisa peculiar, no bairro dos Casa, onde eu morava, eu era uma pessoa privilegiada. Minha irmã e eu éramos. Na escola, eu era pobre. Então era uma posição deslocada, estranha. Só que esse deslocamento, ele me permitiu alteridade em ambos os locais. E aí eu fui me fazendo perguntas, eu fui entendendo politicamente, socialmente a realidade, conforme eu ia adensando meus conhecimentos, conforme eu ia me politizando. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem que
Quando eu ouço, por exemplo, meritocracia, eu já fiz um vídeo aqui, existe meritocracia no Brasil? Quando eu ouço isso, eu dou risada de lágrima, para não chorar, porque eu sei o que a oportunidade pode fazer para a vida de alguém e o que a falta de oportunidade pode fazer para a vida de alguém. Eu sei os dois lados da moeda. E na escola particular onde eu estudei, a maior parte das pessoas tinham preconceitos sociais cristalizados. Olhavam para as pessoas que trabalhavam nas fábricas como pessoas ali que eram ou preguiçosas, ou pessoas que não queriam nada da vida. Só que essas pessoas eram os meus pais. E eu sabia que isso era uma completa inverdade. Então, esse preconceito, essas clivagens, essas distâncias, são um absurdo. É um puro preconceito. Quando essas distâncias diminuíram um pouquinho, não foi muito, mas diminuíram um pouco nos governos progressistas, essa naturalização de hierarquia odienta, ela gerou uma instabilidade nessa classe média, né, que se via ali decantada com numa posição de superioridade em relação aos mais pobres. Então, lá em São Bernardo era possível ver isso. Uma discriminação com pessoas que tinham vindo de outras regiões, uma discriminação social, todas essas coisas muito complicadas, uma discriminação ética, todas hediondas, todas odientas. E aí, gente, depois, fazendo estudos nas ciências sociais, na literatura, podendo viajar, aí realmente a minha cabeça se consolidou. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aí do meu posicionamento político é que certamente eu estou à esquerda do espectro político, vamos dizer assim, o espectro político. Nós temos a direita, de forma muito simplista, simples e simplista. A direita, o centro e a esquerda. Isso vem da Convenção Nacional da Revolução Francesa, onde se sentaram os grupos ali revolucionários, os girondinos à direita, os jacobinos à esquerda e chamado pântano ao centro, e tinham as posições mais extremadas com os jacobinos à esquerda, as posições mais contemporizadas, mais conservadoras com os girondinos à direita e os contemporizadores do pântano ao centro. Então eu estou no campo progressista, isso não resta a menor dúvida. Só que, gente, não dá para a gente falar em esquerda, direita e centro de forma estanque sem a história. O pensamento político sempre dialoga com os movimentos da história. E eu mesmo, dentro desse campo progressista, eu já fui de uma esquerda mais à esquerda para uma esquerda democrática. Então eu já fui adepto na minha juventude, até falei ontem, né, no vídeo do Vassoler Responde, vocês podem assistir, é o vídeo que está aqui na playlist Vassoler Responde. Eu falei ontem que não sou marxista, mas eu já fui muito influenciado, ainda sou influenciado, qualquer estudioso, estudiosa das ciências humanas é influenciado e é influenciada pelo Marx. Mas eu já acreditei ser possível o regime do socialismo real, que revoluções pudessem abrir a comporta para novas épocas históricas, que bastava desalojar a classe dominante para que as riquezas fossem distribuídas equitativamente e que a sociedade, então, teria mecanismos com as camadas populares se autogovernando para construir uma utopia. Eu acredito em boa parte disso, mas não da forma como eu o fazia há, digamos, 20, 25 anos atrás, né? Hoje eu me coloco politicamente. É uma coisa difícil, porque assim, eu poderia dizer para vocês taxativamente que eu tenho bastante simpatia de início para começar uma mudança mais profunda pela social-democracia. O que é a social-democracia? Ô, Vassoler, no Brasil tem o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB. Você já votou no PSDB? Você tem simpatia pelo PSDB? Não, não, não. Responderia não a todas essas perguntas. O PSDB não é social-democrata, ele tem esse nome, mas quando dos governos do Fernando Henrique foi amplamente neoliberal, privatizante, nunca votei no PSDB, e quem mais se aproxima no Brasil de uma social-democracia
com amplas contradições, porque é muito mais brando, é um reformismo muito menos estrutural do que seria necessário para o Brasil, é o Partido dos Trabalhadores. E você tem propostas também do Ciro Gomes, que, ao menos teoricamente, se aproximam aí de uma dimensão de nacional desenvolvimentismo, de uma dimensão de social-democracia. Mas a social-democracia ela surge com medo das burguesia europeia pós Segunda Guerra Mundial, de que o Exército Vermelho, o Exército Soviético, chegaria até Portugal, até a Península Ibérica, dominaria a Europa como um todo, comunizaria, os partidos comunistas chegariam ao poder, e aí se fizeram concessões, a classe dominante se viu na sanha, na pressão de fazer concessões para perder os anéis para manter os dedos. E essas concessões geraram modelos de alcance de direitos, jornada de trabalho reduzida, amplos direitos trabalhistas, sociais, políticos, midiáticos, sem paralelo na história da humanidade. Eu considero que, tendo em vista as tendências concretas do ser humano, tendo em vista que o ser humano tem afetos bons, construtivos, mas também deletérios, destrutivos, a combinação para começar uma transformação mais profunda da sociedade entre propriedade privada com elementos de mercado e ampla rede de proteção social, amplíssima rede de proteção social, taxação progressiva de renda, de fortunas, de dividendos, que isso seria muito pedagógico para dar dignidade a que as pessoas tivessem saúde pública, educação pública, que se sentissem protegidas pelas instâncias sociais, sentissem que a sociedade tem muito menos lacuna entre as classes. Por exemplo, os países escandinavos, onde ainda há democracia social, se bem que o neoliberalismo está pilhando tudo isso. Agora, uma coisa é pilhar um país como o Brasil, com uma historicidade de menos conquistas sociais do que os países escandinavos. Outra coisa é pilhar a Suécia, pilhar a Finlândia, onde você tem uma rede muito profunda de proteção social. Então, para começar, eu apostaria nisso. Por quê? Porque tendo morado na Rússia e conversado com comunistas, meu professor de russo, inclusive na Universidade Russa da Amizade dos Povos, era da Juventude Comunista, à época da União Soviética, o Vitaly Czartorychetsky. Aliás, um abraço para ele. Ele mesmo que assistisse a esse vídeo, Oni Gavarit para Portugalski. Ele não fala português, então não vai entender o que eu estou falando, mas o Vitaly me contava como a falta de elementos de mercado na União Soviética se fazia competição para ver quem produzia mais na empresa A ou na empresa B. Isso dá a dimensão de que o estímulo para as pessoas se entregarem mais ao trabalho, diz o capitalismo, é um estímulo que deve vir pela ganância, pela questão do incentivo econômico. Eu não considero em si isso ruim, desde que não se torne uma hiperexploração e desde que a pessoa possa ter uma dedicação ao seu trabalho, de modo a entender racionalmente e aí meritoriamente dentro de uma estrutura de empresa, na universidade, que a pessoa foi trabalhando com esmero e teve incentivos econômicos materiais. Agora, aquilo com que eu não concordo é que isso possa gerar uma camada de super ricos ou uma camada hiper privilegiada em detrimento de pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar. Então, eu acho que é um aspecto para começar uma experiência social importante. Agora, eu sou radicalmente contrário a regimes de partido único. Eu não acho que toda a estrutura de propriedade deve estar na mão do Estado. Eu sei muito bem as distorções que isso gerou no socialismo real, tendo os burocratas do Estado e da polícia política que mantinham o regime na base do terror, uma relação de opressão por sobre em relação à população que não estava no partido ou nas agências aí de polícia política. Na verdade, a teoria falava sobre socialização de meios de produção, mas que isso também não ficasse centralizado num órgão como o Politburo lá soviético, e que os sovietes, os conselhos, pudessem decidir com autonomia cooperativa como produzir, o que produzir, quanto produzir. Isso é uma coisa com a qual eu simpatizo muito. Então, assim, eu tenho uma amiga com quem eu conversei recentemente, inclusive,
E ela falou assim: olha, você sabe que na Noruega tem uma experiência social com a qual eu simpatizo e na qual eu gostaria de viver, que é uma comuna. O que é uma comuna lá na Noruega ou na Escandinávia, sei lá. Tem até um filme do Thomas Vinterberg, aquele diretor dinamarquês, falando sobre isso. Que é o seguinte, gente. Que é o seguinte: quem opta por viver ali pode decidir se vive em casa própria ou coletiva. Pode decidir se mantém um casamento ou fica solteiro, mas se mantiver um casamento monogâmico ou poligâmico. Pode decidir se cria os filhos dentro da sua própria casa como célula familiar ou se cria os filhos em comunidade. Quem já leu A República do Platão sabe que isso está no imaginário platônico, inclusive para formar, né, aquilo que ele chamava das distinções das pessoas que mostrariam suas respectivas características e habilidades. Veja, nada disso é coercitivo, nada disso é forçado, não existe pressão nenhuma. As pessoas estão vivendo num país como a Noruega há décadas, com dignidade social, pleno emprego. Claro, Vassoler, mas essa social-democracia tem uma relação exploratória em relação a países menos ricos. Infelizmente, assim é a lógica do capitalismo. Mas eu estou dizendo para vocês que esse tipo de sociedade que deu dignidade, vem dando dignidade, com políticas sociais protetivas e amplíssimas, estruturais para a sua população, criando uma população de classe média, as pessoas gostam de viajar, gostam de usufruir o tempo, não veem como nessa coisa doentia, sociopatológica dos Estados Unidos, essa coisa de sanha de fortuna, o sentido da vida. Pelo contrário, valorizam o tempo da leitura, de estar com seus entes queridos, com as pessoas amadas, vão ler poesia, ver cinema, viajar, fazer amor e assim por diante, gente. E essa minha amiga falando que teria vontade de viver numa comuna dessa, eu falei, olha só, que as pessoas possam optar por construir a sua subjetividade livremente, que possam entender que a sociedade está aí para nos servir, porque nós a servimos. Nós trabalhamos para a sociedade e demandamos democracia, justiça social. São ideias com as quais eu concordo, pelas quais eu nutro bastante simpatia. Isso significa que o meu espectro político, o meu posicionamento político é uma névoa, é um posicionamento embaralhado, é um esfumato, como o do Leonardo da Vinci. Você já viram o esfumato, aquela técnica do Leonardo da Vinci? Eu acho que a social-democracia ela poderia dotar da dignidade, ela poderia. Gente, é verdade que pessoas, por exemplo, meu pai e minha mãe tinham um esmero muito especial pela casa, com toda a dificuldade que passaram, tendo morado em casa de barro, tendo morado no interior, tendo morado em casa de tábua, muito difícil, faz calor, faz frio, cai água dentro da casa. Eu tive uma vizinha cuja mãe morreu de doença de Chagas. Minha mãe poderia ter tido doença de Chagas, minha avó poderia ter tido doença de Chagas, meu pai poderia ter tido doença de Chagas. Por quê? Porque o barbeiro, o inseto, se escondia nas frestas da casa de barro, vinha picar o rosto da pessoa à noite, se coçava, o excremento, quando ele picava, ele fazia o cocôzinho, tinha lá não sei como é que era o nome lá, se era protozoário que estava ali nas fezes do barbeiro, ia para a corrente sanguínea, afetava o coração, a doença de Chagas. O Carlos Chagas, grande cientista brasileiro que descobriu essa doença tal, uma mãe de uma vizinha minha faleceu com doença de Chagas. Minha mãe, meu pai e minha avó poderiam ter tido. Então, eles tinham muito esmero pela casa, que tinham conseguido comprar com muito trabalho, com muita dificuldade, mas não só com o esforço deles. É importante dizer isso. Eu repito, direitos trabalhistas conquistados por lutas de greves, de piquetes, de paralisações, de disputas políticas, até a CLT ser consolidada, até o Getúlio consolidar a CLT, isso é a base da casinha que eles puderam comprar. Então, eles tinham esmero. Foi uma coisa pedagógica, não precisava ter sido assim. Se o país fosse mais justo, se o país fosse socialmente mais justo, politicamente mais justo, inclusivo, eles não passariam tanto suplício, eles não sacrificariam a própria vida
para gerar uma base mínima para os filhos. Então, eu entendo que eles legaram esse trabalho. Eles estavam numa época em que o capitalismo empregava em massa a classe trabalhadora, esse podia. Meus pais, eu sou filho do proletariado brasileiro, lá de São Bernardo. Então, eles tiveram estabilidade no emprego, e eu entendi concretamente, empiricamente, que ao acordar cedo, ao estudar, ao fazer as coisas, eu poderia partir do patamar em que meus pais estavam e chegar a uma posição social com mais possibilidade de fazer coisas a que eles não tiveram acesso. Só que quando a pessoa vive uma vida acidentada, é o caso das famílias hoje. Quando as pessoas estão precarizadas, quando as pessoas não conseguem ter um regramento na vida, uma estrutura mais de maior previsibilidade e planejamento, as pessoas não conseguem legar para os filhos essa dimensão aí do estudo, do planejamento. Fica muito mais difícil. Então, para mim, o socialismo real, ele conseguiu arrancar do capitalismo conquistas fundamentais para todas as sociedades mundiais, vai sempre dependendo da força de coesão dos seus respectivos grupos à esquerda da sociedade. Só que o socialismo real criou sociedades burocratizadas, autoritárias, em que era diferente ser pobre na União Soviética do que ser pobre no Brasil, tá, gente? Só que você não tinha acesso às decisões sociais. Isso gerou alienação, escapismo, isso gerou muitas crises e problemas ali na base da sociedade. Por outro lado, o capitalismo, mostrando a que vem, já que não há antítese para ele hoje, ele traz aí essa verdadeira tragédia, esse verdadeiro descalabro, essa barbárie em termos políticos, sociais, e agora se divorcia cada vez mais da democracia. Então, é difícil dizer para vocês assim, de forma estanque, eu nunca gostei disso, sempre gostei de analisar a realidade com sua perspectiva mais complexa, para mostrar o seguinte: se eu dissesse que eu sou um social-democrata, isso escamotearia questões que, para mim, estão mais à esquerda do que a social-democracia. A social-democracia transige aí mais com a propriedade privada dos meios de produção, e eu gostaria que boa parte dos meios de produção estivessem na mão de cooperativas, na mão de conselhos operários e camponeses, que pudesse haver aprendizado de decisão de produção e circulação por meio de assembleias. Então, isso está mais à esquerda do que a social-democracia. Só que, não sendo isso execuível e factual nesse momento, eu transijo com uma democracia que o capitalismo vem solapando cada vez mais, que os grandes oligopolistas não querem mais que exista, porque eles não empregando a classe trabalhadora se tornando cada vez mais obsoleta em termos econômicos, eles querem manter tudo para si, querem destruir sistemas de saúde pública, universidades públicas, querem substituir cada vez mais, automatizar. Então, essa questão é muito séria. A social-democracia está em risco. Então, quando você diz que é social-democrata, você corre o risco hoje de falar: eu defendo uma coisa que está morrendo, está em extinção. E, aliás, boa parte do campo da esquerda é muito mais hoje defensora de direitos que estão sendo destruídos, dizimados, do que propositiva. Né? Quem fala, por exemplo, não, eu quero restabelecer o socialismo soviético. Olha para a China. Né? Existem vários estudos aí mostrando socialismo de mercado, socialismo com característica chinesa. Capitalismo de Estado é uma redundância, o Estado sempre esteve presente aí na formação do capitalismo, mas a China fez reformas a partir da morte do Mao Zedong, do Mao Tse-tung, em 76, que são, com Deng Xiaoping, chegando agora o Xi Jinping, são amplamente pragmáticas. Tem vários bilionários, não, que se diz: o poder político do Partido Comunista controla a sua burguesia. É como se fosse uma coisa tão estanque. Não tem bilionários entre os membros do Partido Comunista, eles não têm amplos privilégios, o poder é distribuído. Tem toda uma discussão complexa sobre como a China se formou, sobre os seus 50 idiomas dentro da China, as suas várias etnias chinesas, assim como na Rússia. E é importante, né, para a gente pensar sobre quão exportável é o modelo ocidental. Mas, de qualquer maneira, eu me posiciono
de forma progressista, sem a menor dúvida, e a depender do contexto de luta, a gente pode enxergar mais horizonte de mudança ou menos horizonte de mudança. Então, objetivamente aqui. E podem, deixa eu pedir a vocês aqui, primeiro, deixa eu pedir ao pessoal que está aqui no YouTube, e ao pessoal que está aqui no Instagram, e ao pessoal que está no Facebook, para vocês darem um like aqui no vídeo, para vocês curtirem o vídeo, para vocês disseminarem o vídeo. Quem quiser mandar super sticker e super chat embaixo do que tem o retângulozinho com cifrão embaixo aqui do chat do YouTube, pode clicar e mandar um super sticker. E vão mandando, por favor, vão mandando, por favor, as perguntas de vocês e falando de que cidade vocês vêm, para eu responder. Eu vou começar a responder as perguntas de vocês já já. Então, isso colocado, para vocês se inscreverem, quem não está inscrito no canal, seja você que está assistindo a essa live ao vivo, seja você que está assistindo a gravação, a gravação dessa Vassoler Responde, se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber a notificação, tá bom? As notificações. Então, no Brasil de hoje, a gente está numa situação verdadeiramente apocalíptica, em termos políticos, em termos sociais e econômicos, é uma tragédia da minha vida. Olha, eu me lembro de que ao fim do segundo governo Fernando Henrique, o Brasil estava com uma altíssima inflação, o Brasil estava com altíssimo desemprego, a coisa estava muito séria, estava muito ruim ao fim do segundo governo Fernando Henrique. Eu me lembro também, mas eu não me lembro de um período tão ruim. Eu me lembro na década de 80 de que faltava água na minha cidade e vinha caminhão-pipa para a gente pegar água. Agora está faltando comida para as pessoas estão desempregadas, endividadas, pessoas. Minha irmã conta que em São Paulo, milhares e milhares de pessoas morando nas praças, morando na rua. Que a gente morava lá, relativamente perto lá da rodovia Raposo Tavares, na Zona Oeste de São Paulo, fala que pessoas estão andando nas margens da Raposo, tentando buscar comida. Quer dizer, a situação é esse ultraliberalismo do senhor Paulo Guedes, ele só significa concentração de renda para grupos oligopolistas que se beneficiam de privatizações de patrimônio público, inanição, corte de políticas sociais. É uma verdadeira tragédia, é um descalabro completo. Fora, sem contar, nas piores tendências autoritárias, nazifascistas, liberadas pela extrema-direita brasileira, coordenada com a extrema-direita mundial. Então, nesse contexto, eu já me posicionei no geral, e nesse contexto aqui brasileiro também vou me posicionar. O pessoal já sabe, mas não custa dizer aqui, que no Brasil de hoje, você não tem verdadeira polarização. Já fiz até um vídeo sobre isso aqui. Você só tem um lado polarizado, que é o lado do nazifascismo, o lado da extrema-direita brasileira, e você tem no outro lado o campo democrático. Eu não me sinto, nas minhas posições políticas, representado completamente pelos atores e atrizes políticos que estão aí, né? Por quê? Porque eu gostaria, olha, futuro do pretérito, né? Eu gostaria de que mudanças mais profundas fossem feitas, mas como eu vou fazer 41 anos em novembro, e eu aprendi que a gente sonha de olhos abertos, que a gente tem sonhos diurnos para realizar coisas na vida. Foi assim que eu publiquei meus 5 livros, é assim que eu construo meu canal, é assim que eu ministro meus cursos pelo Zoom, meus cursos literários pelo Zoom. Então, é assim que eu toco a minha vida. A gente precisa ter o exequível, o possível. E o campo do possível hoje é um campo de um grupo democrático que, infelizmente, precisa dialogar, não que não devesse, mas é que é muito triste você dialogar com pessoas que no verão passado estavam dando golpe de Estado no Brasil. Mas, infelizmente, para manter o fio de institucionalidade e tentar restabelecer uma normalidade institucional e democrática no Brasil, a gente precisa derrotar o neofascismo. E, nesse sentido, eu certamente me posiciono ao redor dos candidatos e das candidatas que têm projetos populares, desenvolvimentistas, democráticos e sociais. Há muito tempo eu conheço a trajetória do Lula. O Lula
se fez politicamente na cidade, que é a cidade em que eu cresci, São Bernardo do Campo. O bairro dos Casa, para vocês terem uma ideia, ele fica a menos de 2 quilômetros do estádio da Vila Euclides, que é um bairro lá em São Bernardo, que passou a ser chamado de Estádio 1º de Maio, porque ele sediou as primeiras greves dos sindicalistas comandadas, capitaneadas pelo Lula, pelo sindicalista fundador da Central Única dos Trabalhadores, fica a menos de 2 quilômetros lá de casa. O meu pai era sindicalizado, eu lembro da minha mãe tendo recurso jurídico do sindicato, da empresa onde ela trabalhava, ali e tudo mais. Então, eu acompanhei isso muito de perto. Eu me lembro como se fosse agora da tristeza no meu bairro, na minha rua, quando o Lula perdeu em 89. A rua inteira era lulista, né? Ao passo que na minha escola, todo mundo era colorido, com 2 L's, porque o do Collor, era como se chamava do Collor. Então, eu pude entender essa extração de classe no voto empiricamente. Depois eu só me lembrava. Isso foi muito rico, muito prolífico para a minha formação, porque as questões que foram emanando da minha vida, seja no sentido sociológico e político, depois, com a morte dos meus ancestrais, no sentido filosófico, existencial, elas vieram de um contraste com as ações da vida. Por isso que eu gosto da literatura, né, das personagens vivenciando questões, ações, incorporando tudo isso. Então, certamente, para derrotar o neofascismo brasileira, meu voto será democrático, já seria social-democrático, já seria progressista. Eu votarei no Lula, sem a menor dúvida, e espero que haja a vitória do Lula no primeiro turno. Inclusive, agora há pouco eu estava num restaurante aqui, onde por vezes eu janto, almoço, aqui em Braga, em Portugal. Quero agradecer aqui a Márcia, querida Márcia de Souza Lino, pela contribuição. Muito obrigado aqui pelo super sticker, obrigado a Márcia. E estava conversando com o Marcelo, um rapaz que trabalha aqui no restaurante, o Marcelo muito politizado, que tem propensões para votar no Ciro Gomes, e nós conversamos de maneira muito educada, muito civilizada, e eu estava falando para ele, falando que o Brasil, que numa situação regular, a ocorrência de um segundo turno não implicaria problema algum. Inclusive, o Lula deu uma entrevista hoje para o Kennedy Alencar, o Alberto Bombig e a Carla, só me foge o sobrenome da outra jornalista do portal UOL e da Folha de São Paulo. Foi uma entrevista ótima do Lula que eu assisti hoje pela tarde, que foi manhã aí do Brasil. E o Lula falou: olha, o PT lutou aí na Assembleia Constituinte de 88 para haver 2 turnos nos pleitos. Agora nós estamos numa situação em que estão acontecendo violência política, houve um assassinato político na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa violência já alvejou um ônibus do Partido dos Trabalhadores no mesmo estado do Paraná. Nada contra, claro, o estado do Paraná, mas isso já aconteceu. Muito obrigado aqui a Lúcia Maria aqui pelo super sticker. Muito obrigado mesmo. Agradeço a querida Lúcia Maria. Então, eu gostaria que o Lula vencesse essa fatura no primeiro turno. Eu não fiquei satisfeito com o Geraldo Alckmin como vice do Lula. Eu votei a minha vida inteira no estado de São Paulo contra o PSDB. Entendo a opção nesse contexto de tentativa de diálogo com campos da direita e da centro-direita que se coloquem minimamente como democratas, se bem que no verão passado apoiaram o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, mas gostaria que essa fatura fosse vencida no primeiro turno. Se não for, houve sinais aí por parte dos patrões do Brasil, dos donos do Brasil, os Estados Unidos, né? É uma tragédia, é vexatório para todas e todos nós, mas vem secretário das Forças Armadas dos Estados Unidos, vem embaixada dos Estados Unidos, dando nota de que não apoia um golpe e não sei o quê. Então, vocês veem que eu vi um vídeo do Guilherme Boulos dizendo aí que tem gente que está com medo de ser investigada depois da eleição, ter que responder a processo. O Lula disse que vai levantar sigilo de alguns processos que estão aqui sob suspeição, acabar com essa coisa vexatória chamada orçamento secreto. Vocês percebem, não? Então, nesse momento,
Com certeza, o que é factível, o que é viável, o que é possível para acabar com a inanição, para gerar empregos, é uma retomada. Primeiro que tem que acabar com regra de ouro, PEC de teto de gasto, né? Eu gostaria que o Lula angariasse força política para reestatizar a Eletrobras. Que história é essa de privatizar setor elétrico? Vai ver se na China tem privatização de setor estratégico, que revise contrato de privatização de refinaria da Petrobras, para incentivar. Gente, eu estive no Rio de Janeiro em 2018, eu estive em 2020, mas em 2018 eu percorri vários locais do Rio de Janeiro, só tinha galpão vazio. O Rio de Janeiro, a economia do Rio de Janeiro dependia muito da Petrobras. Tem um amigo, o Roma, que faz os meus cursos, um abraço para o Roma, que é geofísico na Petrobras, contando aí a questão do pré-sal e tudo mais. Então, gente, é uma tragédia. O Brasil precisaria de reforma tributária muito progressiva. O Brasil precisaria de uma luta contra os valores privatistas, não só contra as privatizações, mas contra essa lógica de empreendedorismo neoliberal. Precisava criar laços de politização nas camadas populares. Isso é mais estrutural, é muito mais difícil de fazer. Mas antes de qualquer coisa, é preciso acabar com fome, é preciso implementar políticas sociais profundas, mais profundas e permanentes, e é preciso retomar um ciclo de crescimento aí e de melhoria da condição do salário mínimo. Porque, gente, o salário mínimo em regiões mais ricas, ele parece não tão significativo, mas para os mais pobres brasileiros significa separar o joio do trigo entre passar fome e ter vida minimamente digna. Isso satisfaz as minhas propensões políticas, utópicas? Não. Só que quem sou eu que estou aqui trabalhando com dignidade para questionar a necessidade de pessoas que estão passando fome, que estão ao relento, morando na rua? Então, hoje, o reformismo no Brasil, ele é urgente para fazer a diferença entre vida e morte das pessoas. Nós apostamos na vida, nós apostamos numa solução democrática. Porque esse regime democrático de baixa intensidade no Brasil, de uma democracia cerceada, acossada, que se quisesse fazer reformas mais profundas, enfrentaria contra a Revolução Burguesa. Eu assisti a uma entrevista do professor André Singer, da Faculdade de Ciência, do curso de Ciências Sociais, do Departamento de Ciência Política da USP, para o jornalista Breno Altman, do canal do YouTube Outras Palavras, e Ópera Mundi, e o André Singer e o Breno Altman conversavam sobre o fato de que o golpe parlamentar já é um processo de revolução contra-revolucionária, ou seja, ficar dizendo que o PT vai venezuelizar o Brasil já é mostrar, ó, o máximo que os oligopolistas do Brasil, a oligarquia brasileira aceita é, é um degrau a mais. Quando o capital tem que perder aquilo que abocanhava sozinho, e quando o salário mínimo aumenta, e o pleno emprego se dá, e o trabalho começa a ganhar mais, e existe mais greve, as classes dominantes brasileiras não querem repartir nada. Então, reformas estruturais no Brasil, elas batem no teto das possibilidades aí do que há para o Brasil. O André Singer, em outra entrevista que concedeu ao Breno Altman, chegou a dizer que não acha que o Brasil vai conquistar, ele pessimista nesse sentido, ele não acha que o Brasil vai conquistar algo melhor ou mais profundo do que, pelo menos chegou a elaborar como sentido de direito e leis e proteção social que está na Carta de 88. É triste pensar isso, o mundo está numa toada muito triste e direitizada, então a gente precisa aí ter flexibilidade política. Então, sei lá, se eu fosse jovem aqui, quando o PT ganhou em 2002 e o Lula chegou ao poder em 2003, eu estava bem mais à esquerda do que eu sou hoje e criticava várias coisas do governo do PT e passei muito tempo fazendo isso. E considero que essas críticas são importantes, porque a gente não pode ser dogmático em nenhum sentido. Agora, é preciso entender a margem de manobra. Então, eu faço essas considerações aqui para vocês. Então, agora, quem me perguntou, o pessoal ainda está falando aqui, falando assim, não, mas e aí? Você não vai falar se é anarquista, se é isso?
Gente, eu posso ter toda a simpatia política, filosófica, existencial pelo anarquismo. Só que, olhando a situação do ser humano hoje e a situação das sociedades, a gente está tão próximo do anarquismo quanto o planeta Terra está das novas galáxias fotografadas pelo James Webb. É muito, muito distante, gente. Você chegar a uma consideração de maturidade política, moral, em que as pessoas têm a alteridade com potencial de respeito, nossa, olha o que está. Olha, gente, olha a extrema-direita no Brasil e em outros locais. Olha a morbidez, o apelo à pulsão de morte. É uma verdadeira tragédia. Então, eu me tornei, a vida me fez, vamos dizer assim, os percalços aí da vida, as contingências da minha formação, daquilo pelo que eu fui passando, me fizeram entender muito do Maquiavel. Eu discordo do Maquiavel em termos. Por exemplo, Maquiavel diz que o ser humano é mau. Eu acho que o ser humano também é mau, mas ele também pode ser bom. Infelizmente, hoje é muito imediato, é tragicamente imediato a gente perceber que o horror, o pior do ser humano, ele está aí. Mas o realismo no Maquiavel, eu concordo com o Antônio Gramsci nesse sentido, ele nos ensina mecanismos de tensionamento das práticas de poder e manutenção do poder e formas é, é, de tensionamento em relação às elites. Agradecer aqui ao Gustavo Borges, que manda um superchat e pergunta assim: o que você acha sobre democracia direta sem Estado como em Rojava no Kurdistão? Então, o Kurdistão não é um país, né? Aliás, alguns dizem que o Kurdistão não quer ser um país, mas seria interessante que o povo curdo, parece que são 40 milhões de pessoas sem um Estado. Agora, peraí, gente, que eu vou ter que, né? Às vezes a gente, às vezes chegam, né? Algumas presenças aí inusitadas no chat. E esse é um espaço de democracia, não é um espaço de divulgação aí de, sei lá, Espanha, assim por diante. Então, o Gustavo perguntando aqui o que eu acho da democracia direta. Eu acho a democracia direta muito importante. Acho que os donos de meios de produção não gostam dessa ideia, porque se tornariam obsoletos em face das cooperativas, mas democracia direta em termos políticos e econômicos. E acho difícil execução. E acho que a humanidade, chegando aí nos estertores da natureza e da desigualdade, deve questionar a existência de fortunas bilionárias. Essas fortunas foram geradas pela riqueza criada socialmente. Por que elas têm que ficar nas mãos só de algumas pessoas? Por que essas pessoas não têm que pagar impostos enormes para manter o mundo? Porque foi nesse mundo, nessa rede de trabalho que elas conseguiram essas fortunas. Muito obrigado também a Rita Sampaio pelo super sticker. Muito obrigado mesmo. Então, obrigado, querida. Então, eu me posiciono dessa forma. Algumas pessoas podem ficar decepcionadas. Ah, Vassolera, achei que você era um revolucionário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um século atrás, a Rússia era o farol do mundo. A Rússia hoje tem uma monarquia. O Putin é um czar. O Putin está casado com o poder até que a morte o separe. Quem assistiu às 17 aulas que eu já ministrei sobre o conflito na Ucrânia sabe que o meu antagonismo em relação aos Estados Unidos não é menor do que as minhas diferenças com relação ao regime autoritário oligárquico. Como é oligárquico o regime dos Estados Unidos? Da Rússia. Então você faz uma revolução e 90 anos depois você tem no lugar de uma sociedade emancipada novamente uma proto-dinastia, um proto-czar, um proto-czarismo. Isso não é uma coisa de fazer a gente chorar? Porque a mim faz chorar. Me entristece que um país que teve as experiências mais avançadas em termos de tecnologia social, vamos usar esse termo assim, em termos de ideologia política, com o horror do stalinismo, e tenha mantido essas estruturas, porque essas coisas não se mudam, gente, do dia para a noite. Isso vai se maturando. Então, quem acha que
eu faço essa pergunta. Quem acha que acabar com a propriedade privada, eu já disse, eu não sou contrário à propriedade privada, que o Estado detém os apartamentos e casas, eu sou radicalmente contrário. Que fomente que as pessoas tenham apartamentos e casas, a isso eu sou totalmente favorável. Mas que esteja na mão do Estado tudo, mas eu sou radicalmente contrário. Que casas e apartamentos ficam na mão das pessoas. Que as pessoas, as famílias sejam proprietárias. E aí você pode criar mecanismos para não fazer concentração fundiária, concentração de casas e assim por diante. Tudo bem. Agora, o que eu poderia dizer aqui para vocês? Quem acha que trocando os poderosos vai fazer com que a consciência política brote de um dia para outro, que as relações sejam harmônicas e que a humanidade saiba dividir as coisas, eu não sei, essas pessoas deveriam olhar para a história. Essas pessoas deveriam se perguntar se a população estava no poder nos países do socialismo real, ou se os membros do Partido Comunista viraram uma nova oligarquia. Vocês percebem? Então é isso que eu gostaria de perguntar a vocês. E vocês veem o tom. Vocês veem o tom. Olha, quero mostrar aqui, ó. Quero até parabenizar. O Sérgio Martins está falando assim: sou de direita e acompanho o canal. Há ódio aqui por isso? Não, Sérgio, da minha parte, bem-vindo. Parabéns pela sua disposição democrática. E assim, uma coisa, Sérgio, é você, por exemplo, se colocar, olha, sou de direita, tal, mas assim, aqui nós temos um apoio à democracia. Existem figuras da direita hoje que, pelo menos, dizem no espectro político aí que apoiam a democracia. No verão passado, provavelmente estavam lá no golpe parlamentar, mas aqui é um espaço democrático. O que não cabe aqui no meu canal, e eu posso falar para vocês, é o neofascismo, é o apoio aí à destruição da democracia, dos direitos sociais, da Carta Constitucional, né? Então, deixa eu ver aqui, a nossa querida Maria Nilza está mandando um elogio aqui pelo Instagram, eu agradeço muito a minha querida amiga Maria Nilza, um grande abraço para Maria Nilza e Nazaré Paulista. Então, eu gostaria que nós refletíssemos conjuntamente sobre isso, e eu espero ter deixado aí claro. Deixa eu ver, vocês têm pergunta, gente? Obrigado, Maria Nilza. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Deixa eu ver o que vocês têm aqui. Deixa eu ver o que vocês têm. O pessoal está falando. Deixa eu ver. O pessoal está falando várias coisas aqui. Eu estou tentando achar alguma. O Jefferson está dizendo assim, ó. Apesar de não ser petista e bem crítico aos governos do PT, nessa eleição voto Lula já no primeiro turno. Já estou decidido. Derrotar o Bolsonaro no primeiro turno seria muito importante. Então, eu fiz um vídeo aqui, obrigado pela sua colocação, Jefferson. Eu fiz um vídeo aqui nesse meu canal do YouTube dizendo o seguinte: que seria muito importante que o Ciro Gomes abrisse mão da candidatura, não que ele não tenha direito, eu nunca disse que o Ciro Gomes não tem direito a ser candidato, mas para o Lula ganhar no primeiro turno, dado esse caráter clamoroso e periclitante aí do que está acontecendo no Brasil, tá? Então, eu acho louvo essa posição. Então, vocês veem aí, vocês podem concordar. Ó, eu quero dizer para vocês, para nos encaminharmos aqui mais para o fim do Vassoura Responde, vocês podem concordar comigo, vocês podem discordar de mim, civilizadamente, democraticamente. Vocês não me viram usando nenhuma palavra de calão nessa live, insultando ninguém, nem aqui do chat, ninguém. Quando vem uma pessoa colocar spam aqui não é lugar de spam, né, gente? Foi só o negócio do spam aí. Mas vocês veem um tom de voz aqui ponderado, e eu tento, né? Uma tentativa que eu tenho de comunicação não violenta, porque eu acredito que a civilidade, a democracia, ela não está só no conteúdo do que se diz, como também na forma do que se diz. Então, se você não concorda com o que eu expressei aqui, e é todo o seu direito não concordar, que você, se você está aqui, que você reflita. Porque, por exemplo, o que é ser uma pessoa conservadora no Brasil? Você vai conservar o que no Brasil? Conservar fome? Conservar privilégio de renda? Conservar essa desigualdade social abissal? Vamos questionar isso.
O conservadorismo no Brasil, ele defende o quê? O que ele defende? Ah, mas a família tradicional. Gente, as famílias, a maior parte das famílias brasileiras é composta de mães solteiras. Tem vários homens aí que não assumem os filhos. Então é preciso a gente olhar para todas as famílias. Existem pessoas que têm opções diferentes. Então a gente precisa incluir todas as pessoas que querem se orientar por textos bíblicos ou religiosos de outras épocas da humanidade, que o façam. Mas seria importante que o Estado brasileiro criasse mecanismos para não religiosizar o Estado. O Estado tem que ser laico. E a gente tem que ter essa compreensão. Percebem, não? Então a gente faz debates aqui. E eu estava dando. Hoje à tarde eu dei uma aula sobre a história do nazifascismo para um grupo de artistas, né? Esse horror nazifascista, esse crime nazifascista, mas explicando o que foi o nazifascismo de há um século, o que é hoje. E eu considero que o trabalho de base hoje, que as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica faziam nas periferias, e os partidos e os sindicatos, ele pode ser feito, por exemplo, por um canal como o meu, a TV 247, né? E tantos outros canais aí do YouTube que querem politizar, que querem fazer discussões aí é, mais aprofundadas sobre o processo político e trazer essas discussões aí para um público amplo. Então, o que vocês podem fazer? Deem um like aqui no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para a gente chegar a cada vez mais e mais pessoas. Quem está assistindo a essa live e não está inscrito no meu canal, se inscreva no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e vamos. Deixa eu ver. O presidencialismo versus parlamentarismo. Sem dúvida, presidencialismo, Evandro. Olha o Congresso brasileiro. Vocês já pensaram se esse parlamento governasse o Brasil? Aliás, ele chantageia o executivo. Foi o executivo brasileiro ao longo da história que trouxe perspectivas progressistas. Getúlio, de 50 a 54, Juscelino, Jango e o Lula e a Dilma. Percebem, não? É isso. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Agora está aqui, Vassoler posicionado politicamente para vocês no campo progressista e dizer aqui a vocês que vocês pensem, vocês reflitam, formem-se politicamente, leiam grandes autores e autoras da política e sejam sempre bem-vindos aí, bem-vindas ao meu canal. Disseminem o vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Abraço a vocês. Tchau, gente. Mais um Vassoler Responde terminado. Tchau, pessoal. Valeu.